Olá, pessoal, bem-vindo ao Entrevista Metrópolis. Hoje eu estou aqui com o senador e pré-candidato ao governo de Mato Grosso, Wellington Fagundes. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Eu aqui agradeço, Giovana, e que oportunidade boa para a gente poder conversar aqui com todos que nos assistem. Então vamos lá. Para começar, não tem como a gente começar essa entrevista sem falar sobre os recentes embates que houveram, né, entre o deputado federal Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro. E essas divergências, elas expuseram um pouco, né, o que está ocorrendo dentro do PL. E o senhor é uma das lideranças mais experientes do partido. E eu queria saber como que o senhor avalia esse projeto, esse tipo de divergência. É um processo natural de renovação ou ele pode fragmentar a base para 2026? Primeiro dizer que o Nicolas é um fenômeno, né? É jovem, talentoso e que demonstra hoje uma liderança inconteste. E o PL também é o maior partido do Brasil. Então é natural que tenha divergências e isso é muito bom para a democracia. Porque quando todo mundo pensa igual ou quer seguir apenas uma orientação, isso não é partido, isso não é democracia. Então eu respeito muito a diversidade de pensamento. Inclusive o nosso presidente Valdemar marcou, inclusive vai agora nos Estados Unidos conversar com o Eduardo, exatamente para que todo esse trabalho de aproximação seja feito e para que a gente entre na campanha todos nós unidos. Eu acho que esse é o importante, dentro de um projeto. E o nosso projeto é a eleição do Flávio Bolsonaro. Então, o PL, com certeza, vai mostrar para a população brasileira que, mesmo tendo ideias diferentes de cada um, o que é bom, nós vamos estar caminhando todos juntos para que o Brasil tenha uma oportunidade de eleger um jovem, o Flávio, que é meu companheiro, colega, senador, né? Uma pessoa que a gente convive muito e já mostrou para o Brasil inteiro que ele vai ser um presidente da República que quer unir o Brasil. E é isso que nós queremos. E aí, assim, o senhor votou a favor e já se manifestou diversas vezes a respeito do PL da dosimetria, né? Então, assim, na opinião do senhor, a atuação do judiciário ultrapassou o limite do equilíbrio constitucional? Qual que é, assim, o papel do Senado agora na garantia de que exista esse equilíbrio entre os poderes? Olha, aí já não é questão de equilíbrio constitucional. O que nós estamos discutindo na dosimetria é o tamanho da pena. E que, claro, nós não concordamos. E quero citar aqui a questão de uma mulher que usou apenas um batom como arma, reproduziu uma frase de um ministro do Supremo Tribunal Federal irônica e perdeu o mané. E lá no outro dia a estátua foi lavada com água e sabão e estava perfeita. E essa mulher pegar 14 anos de prisão é inaceitável. Então, e não só nós, os políticos, falamos, mas também grandes juristas e até ministro do Supremo também já entendeu que esse excesso precisa ser corrigido. Por isso nós votamos, aprovamos a dosimetria, foi vetado e vamos derrubar o veto, porque nós queremos fazer, acima de tudo, justiça no Brasil. Perfeito. E assim, saindo um pouco do cenário nacional, vamos entrar agora em Mato Grosso. E assim, o Flávio, ele já declarou o apoio, já bateu o martelo do apoio do senhor no Estado e, inclusive, falou para a gente um pouquinho que para o Senado agora vem o José Medeiros, o senhor para o governo, que já tem a bênção do ex-presidente. Só que a gente encontra um cenário onde o governador atual, né, o Mauro Mendes, já se licenciou, já assumiu o Piveta e dividiu, né, a direita no Estado, uma vez que o Mauro vai apoiar o Piveta e aí divide em dois nomes de peso. E eu queria saber como que o senhor pretende unificar esses grupos em torno da sua candidatura, para evitar que essa fragmentação dentro do Estado beneficie a oposição. Joana, primeiro, a minha história de vida. Eu estive 6 mandatos como deputado federal, junto, inclusive, com o presidente Bolsonaro. Éramos companheiros de conversar, dialogar, discutir no dia a dia. E pelo segundo mandato como senador, sempre pelo PL. Então, eu acho que a coerência partidária, a minha tradição, sou um conservador, eu penso que a família, acima de tudo, claro, Deus primeiro, né? Mas aqui na Terra, a família, que é a base de uma sociedade.
E é isso que eu quero mostrar. E concorrentes, é importante que tenha muitos, né? E lá teremos mais concorrentes. E eu espero que tenhamos muitos concorrentes, porque o debate é importante para que as pessoas possam entender o papel de cada candidato e o que pensa cada candidato, o coração e principalmente conhecer a vida. Agora, coincidentemente, nós estamos aqui fazendo essa entrevista e essa semana eu completei 51 anos de convivência com a minha esposa. E isso eu faço com muito respeito e, claro, com muito orgulho. Namorei a minha esposa 8 anos e agora mais 43 de casamento. Então, e construir uma família sólida. Por isso eu falo que eu sou um conservador, eu sou uma pessoa que valorizo, acima de tudo, uma sociedade organizada. E, claro, como pré-candidato a governador, eu também quero discutir a vida de cada um e o propósito de cada candidato. E quem vai decidir aí é o eleitor. E a importância de receber esse apoio público do Flávio para a campanha? E nós temos que investigar. E por isso o Flávio Bolsonaro, eu tenho certeza que vai ser um presidente da República exatamente para mudar esse país, para dar mais oportunidade a todas as pessoas. Não deixar com que a malandragem tome conta do país, o crime organizado. Então, ter o apoio de um presidente que eu acredito muito, tenho fé que a população vai elegê-lo como presidente e ser um parceiro do Mato Grosso, que é um estado grandioso e que precisa dessa experiência, né? Eu aqui, com toda a minha experiência de mandatos, conheço os caminhos e quero trabalhar com o Flávio Bolsonaro. E por isso eu peço muito, né, a Deus que dê essa oportunidade também a ele, como também estou aqui para isso. Bom, o senhor já é conhecido por uma carreira política longa, né, principalmente dentro do PL, e eu queria saber de que forma a sua experiência como político vai agregar agora nessa caminhada para o governo. Eu acho que até não é tão longa, né? Porque Deus vai me dar muitos anos de vida. Então, para mim, a política sempre foi um sacerdócio. Eu, desde criança, adorava ver os políticos e, por isso, sempre sonhei em ser um político. Então, eu falo com política com orgulho. Tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é político. Então, eu tenho certeza que a minha experiência vai me dar a oportunidade para governar um estado que hoje é um estado emergente. Mato Grosso, um estado de 900 mil quilômetros quadrados e que temos apenas menos de 4 milhões de pessoas. Então, um estado de oportunidades, né? Um estado que hoje, no coração do Brasil, está produzindo aquilo que mais o Brasil precisa e o mundo, né? Que é alimentos de qualidade para que a nossa cesta básica seja mais farta e acessível e ainda exportar para ajudar o Brasil. E o governador do Mato Grosso, com certeza, ele tem essa responsabilidade com o Brasil e com o mundo, né? Aí também, acho que a gente tem que falar do Mato Grosso, do potencial de produção, mas também um estado de 3 ecossistemas, né? Nós temos lá 3 biomas, na verdade, né? 3 biomas, né? O Pantanal, com seu vigor, a maior área alagada do mundo. Temos a nossa região amazônica e o Cerrado com essa produção. Então, um estado moderno hoje, que tem a agricultura com tecnologia de ponta, onde a ciência, a tecnologia, por isso tem trabalhado muito com as universidades, principalmente para criar oportunidade para a nossa juventude que lá vive, mas também para ajudar o Brasil e o mundo. E assim, em relação aos demais pré-candidatos, qual que é o diferencial do seu projeto de governo? Assim, se eu fosse te perguntar, onde o estilo de governar Wellington Fagundes vai se distanciar mais do governo anterior ou vai se aproximar, andar próximo? Bom, primeiro, como eu disse, para mim fazer política é um sacerdócio. Então eu quero ser um governador humano, para olhar acima de tudo as pessoas, aqueles que mais precisam, aqueles que não conseguem ir ao governo. E eu quero fazer um governo descentralizado, um governo onde as nossas regiões são diversas no Mato Grosso, como eu disse aqui, 3 biomas, mas regiões bem grandiosas e por isso eu quero ir lá, ao encontro dessas pessoas. Mato Grosso é um estado grandioso, estado rico, mas ainda uma concentração de renda muito grande. Nós temos hoje, por incrível que pareça, quase 400 mil pessoas em situação de pobreza. E nós queremos incluir todos. Por isso eu quero fazer um governo em que o jovem tenha a oportunidade. Eu sou entusiasta da educação. Meu pai foi da Bahia para Mato Grosso a pé. Ele era um semi-analfabeto.
Então, ele sempre ensinou para a gente, meu filho, estude, né? Porque se você estudar, é um patrimônio que ninguém vai te tirar. Então, eu quero ser um governante para ajudar a nossa juventude a ter oportunidades, né? Então, que o idoso seja respeitado. A mulher no Mato Grosso precisa de mais espaço, como no Brasil como um todo, né? Mas, olha, nós somos campeão de feminicídio. Isso para nós é uma vergonha. Então, eu quero ser esse governante exatamente para estruturar o Estado, mas principalmente para a justiça social acima de tudo. Perfeito. E assim, já mencionei, né, no início da entrevista que o nome do José Medeiros para o Senado também já é um martelo batido. E eu queria saber, assim, como que andam as conversas para a segunda vaga ao Senado e para a vice-governadoria? Para o seu vice, o senhor já está buscando algum perfil específico para compor? Bom, o Medeiros já está definido como nosso pré-candidato também a senador, ele também é experiente, ele já foi senador, deputado federal, e creio que é um excelente nome. A vice-governadoria é um aspecto que tem que ser mais para o final, com a composição com os partidos. Mas eu quero um perfil que me ajude a fazer esse governo humano, que compreenda essas dificuldades que o Mato Grosso tem, principalmente na sua distribuição de renda. Alguém que possa me ajudar a corrigir aquilo que está errado, mas principalmente para avançar o Estado. Eu quero dizer que o governo Mauro, nós participamos dele. Eu defendi a eleição do governo Mauro, o PL apoiou ele até o último dia, né? Então, nós queremos avançar. Quando nós coligamos com o Mauro, eu disse a ele, nós vamos coligar, mas eu quero que você seja um governador melhor do que os 4 anos primeiro. E assim como também eu acredito que serei melhor, porque eu quero avançar. Então, a minha vida, sempre eu falei o seguinte, eu não sou de briga, eu sou de luta. E a minha luta será sempre conquistar mais pelo meu grande Estado e pela nossa gente. Essa movimentação do Mauro de apoiar o Piveta, o senhor recebeu bem essa informação? Com naturalidade. Ele é o vice-governador, né? Foi vice-governador 8 anos. Então, acho que não combinamos isso na eleição. Então, portanto, natural, e vou agora, acima de tudo, dizer que ele já está tendo a oportunidade de ser governador, já foi 8 anos, eu acho que agora é a hora de renovação, de avanços, por isso que eu me apresento como candidato, pré-candidato, né? E também, claro, junto com Flávio Bolsonaro, junto com os nossos deputados federais e estaduais. Na eleição passada, o PL fez de 8, 4 deputados federais, então a nossa meta é fazer com que o PL cada dia seja o maior partido do Brasil. E, a princípio, né, também falando sobre o Senado, 2026 as pessoas têm dito que vai ser a eleição mais importante para o Senado da história recente. E aí eu queria saber o que o senhor espera de uma nova maioria dentro do Senado, que eles consigam entregar ao país o que a atual não conseguiu. O que o senhor está esperando? Bom, nós lutamos por muitas bandeiras, né? O presidente Bolsonaro hoje é um homem injustiçado, não teve nenhuma denúncia de corrupção e ele está lá nessa condição de sofrimento. Então, nós queremos aprovar a anistia, nós queremos que o presidente Flávio Bolsonaro possa corrigir todas essas injustiças que estão acontecendo no Brasil e a nossa meta é desenvolvimento. Nós somos um partido liberal, um partido que quer avançar. Nós compreendemos que somos um país do mundo globalizado, de melhorar as nossas relações internacionais, né? Fazer com que o nosso comércio seja mais ativo, a nossa diplomacia seja uma diplomacia que avance cada dia mais. E eu tenho certeza, pela modernidade do Flávio, pela capacidade dele, ele já demonstrou isso agora na pré-campanha, buscando, né, entrosar com os países mais importantes. Eu sou presidente do grupo Brasil-Arábia Saudita, que é o nosso maior parceiro. Então, é assim que nós vamos trabalhar, buscando com que esses parceiros que acreditam no Brasil, que queiram investir no Brasil e no Mato Grosso, por isso a minha sinergia com o Flávio, eu acredito muito e o nosso trabalho vai ser esse. Então, é um ano onde o Senado, as pessoas têm que ficar também mais atentas ao Senado, em quem votar, em quem escolher para... Até tem que responder você objetivamente, né? Realmente, a Câmara Federal é importante, a Assembleia Legislativa é importante, agora o Senado é a casa revisora, é a casa da moderação,
Então é muito importante, o presidente Bolsonaro tem pedido isso. Nós precisamos ter maioria. Como eu disse, eu sou líder do Bloco Vanguarda, nós nos reunimos com a oposição, mas muitas matérias que a população cobra que seja colocada em votação e às vezes não são, né? Então nós precisamos ter essa maioria e aí vai depender muito da população. Mas é importante que a população entenda que nós consigamos ter uma maioria sólida para fazer as transformações e os avanços que o país precisa. Perfeito. Encaminhando para encerrar nossa entrevista, eu tenho uma última pergunta para o senhor a respeito da CPI do crime organizado. Eu queria saber como que o senhor vê esse encerramento. Até de forma traumática, até eu diria, né? Porque a CPI do crime organizado, ela tinha o objetivo exatamente de mostrar e desnudar esse mundo de escândalo, né? Principalmente essa questão do Banco Master, né? Que envolveu aí bilhões e bilhões, e que isso, inclusive, tira o crédito do Brasil. Muitos investimentos que estavam por vir não estão vindo, o sistema financeiro está abalado e nós precisamos mostrar quem são esses bandidos que fizeram esse absurdo com o Brasil, né? Infelizmente, a CPI vai encerrar agora, né, sem concluir um relatório robusto ou sem concluir, inclusive aquilo que nós aprovamos, quebra de sigilo, né? Infelizmente, o meu estado, Mato Grosso, tem muitas denúncias lá que até agora não puderam ser apuradas, mas não é lá só não. Aqui em Brasília e em vários estados do Brasil, prefeituras, na questão do consignado, são bilhões. O INSS, nosso início de estudo, vai chegar a 7 bilhões, 10 bilhões, o consignado aí pode chegar a 70 bilhões, e essa questão do Banco Master é inimaginável. Então, tinha que concluir. Além do que, o crime organizado está tomando conta da família brasileira, nós não podemos permitir isso. Então, a população está nos cobrando e com direito, porque o cidadão, ele quer paz, ele quer poder cuidar da sua família, ele quer poder ter oportunidades, né? Quando ele vê o trabalho do seu imposto sendo desviado, ele fica revoltado e com razão. E recentemente teve as denúncias, né, feitas pelo ex-governador Pedro Táxi, eu queria saber, e que envolvem Mato Grosso. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer a respeito, o que o senhor pensa. Olha, nós queríamos investigar, por isso nós, inclusive, foi pedido quebra de sigilo. O senador Pedro Táxi esteve lá na CPI, fez um grande depoimento mostrando todos os caminhos. Agora, tem uma disputa, inclusive ele é pré-candidato a senador, o governador Mauro é pré-candidato a senador, isso não pode ficar sem explicação. Imagina, qual verdade que está valendo? E a população precisa saber. Por isso, infelizmente, a conclusão da CPI, sem chegar ao final para dar satisfação, para explicar para cada um, olha, esse está falando a verdade, aquele está mentindo, esse é culpado, aquele é inocente. É isso que a população quer saber. Infelizmente, não teremos na CPI, mas o Ministério Público continua, tem que investigar, a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não pode ser uma polícia política e não está sendo, e a gente espera que todas essas investigações sejam concluídas, se possível, antes das eleições. Claro que tudo no Brasil é um pouco demorado, né? Mas pelo menos que desse uma satisfação mais clara. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui, muito obrigada pela conversa, e as portas do Metrópolis estão abertas. Eu agradeço muito, Giovana, também ao Metrópolis, hoje esse meio de comunicação que é muito forte no Brasil. Eu tenho certeza que essa entrevista vai também ajudar a esclarecer e é uma oportunidade que a gente teve aqui e quero voltar, viu? As portas estão sempre abertas.